Bom dia, meus amigos. Mais uma manhã que estamos iniciando o estudo do Evangelho segundo a doutrina espírita. É com muita alegria no coração, muita paz interior, que aproveitamos nesse momento a louvar a Deus pela sua criação, por nos dar essa estrutura, esse mundo maravilhoso que é o planeta Terra, a oportunidade de crescermos, ajudando-nos uns aos outros e crescer moralmente, exercitando a solidariedade e a fraternidade para com todos. Mestre Jesus, nos abençoe para que, nesse dia, possamos fazer o exercício de não lamentarmos e sim construirmos um dia na base da aplicação da virtude, da gratidão. Dai-nos força, Senhor, de resolvermos os nossos problemas diários, os nossos desafios, procurando ser fraternos e solidários uns aos outros. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade de estudarmos o Teu Evangelho e procurarmos, após o término deste trabalho, sermos mais humanos, mais responsáveis pelas nossas ações no dia de hoje. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Vamos então dar continuidade a esse capítulo que fala sobre a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, que justamente pobre de espírito é a humildade. E essa mensagem de eu sempre confundo o nome, Lacordaire, 1863, Lacordaire, né? Ela é longa, mas nós estamos estudando parágrafo por parágrafo para nós refletirmos. Então, o trabalho que nós fazemos diariamente é o estudo do Evangelho segundo a doutrina espírita, literalmente. Então, aqueles que querem podem acessar o meu canal no YouTube, Osterval Silva, que tem esse comentário. Eu faço essas gravações e comento à luz do Espiritismo, e lendo, interpretando o que os Espíritos estão falando e que Kardec está falando. Tá ok? Então, vamos dar continuidade a essa mensagem que está inserido nesse capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. E nós estamos lendo uma mensagem, Instruções dos Espíritos. E o título é O Orgulho e a Humildade. É o item 11. E hoje nós vamos ler o parágrafo desse item 11, o parágrafo 10. O parágrafo 10. O parágrafo 10 e o parágrafo 11. 10 e parágrafo 11. E aí nós vamos lendo devagarinho e terminar essa linda mensagem,
que está a todos que quiserem gravados. Então, na linha do tempo, no Facebook, no perfil Servaldo Cante Silva, e no canal do YouTube, o Servaldo Silva, gravado todos esses estudos que fazemos todas as manhãs. Ok? Então vamos lá. O parágrafo 10 e o parágrafo 11. Vou ler como fazemos sempre, pausadamente, para refletirmos e, na medida do possível, a nossa vontade e o nosso esforço para que possamos ser solidários e fraternos de uns para com os outros. Essa é a verdadeira religião, que é a solidariedade e a fraternidade. Ser solidário para com todos os nossos relacionamentos, na família, no trabalho, na sociedade. E aí estaremos desenvolvendo a compreensão para com todos e as demais virtudes que Jesus nos ensinou. Então vamos lá. Continuando então a mensagem do Locar, é difícil esse nome, Lacordaire. Então vamos lá. Quando Moisés foi sobre o Monte Sinai receber os mandamentos de Deus, né? Moisés era um legislador, o comandante da época, né? O ditador das leis civis e um grande médium. Então ele recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, né? E aí vamos ver, né? Enquanto ele foi cuidar das coisas espirituais, o povo continua na matéria, adorando Deus de ouro. Então vamos lá. Quando Moisés foi sobre o Monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seu ouro e suas joias para um ídolo que adorassem. Homens civilizados, fazei como eles. O Cristo vos deixou sua doutrina. Vos deu exemplos de todas as virtudes e abandonastes exemplos e preceitos. Nós abandonamos Jesus e estamos investindo no ouro, na ganância, no poder, nas coisas mundanas da terra, né? E estamos esquecendo das coisas espirituais, os ensinamentos que Jesus ensinou, as virtudes do amor, da caridade, do perdão, né? Então é o que o Espírito está passando essa mensagem. Homens civilizados, fazei como eles. O Cristo vos deixou sua doutrina. Vos deu exemplos de todas as virtudes. Ensinou e deu exemplo. E abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós com suas paixões. Fizeste um Deus ao vosso gosto, segundo uns terríveis sanguinários. Alguns acham que Deus é perverso, é sanguinário, exigente, mas nós sabemos que não. Deus é bom, é justo, é misericordioso, é o Criador, é nosso Pai maior.
nada acontece sem o seu comando. Segundo uns, terrível e sanguinário. Segundo outros, descuidado dos interesses do mundo. Segundo outros, descuidado dos interesses do mundo. Deus não se incomoda com seus filhos. Entendimento pessoal de cada ser. O Deus que fizeste é ainda o bezerro de ouro. Ainda predomina no coração dos homens o egoísmo, o orgulho. Isso Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Essa mensagem aqui é de 1863. Não é atualíssima. Nós ainda não vemos a humanidade preocupada com o bezerro de ouro. Ai. Homens civilizados, fazei como eles. O Cristo vos deixou sua doutrina, vos deu exemplo de todas as virtudes, e abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, com suas paixões, fizeste um Deus a vosso gosto. Segundo uns, terrível e sanguinário. Acho que Deus é sanguinário, terrível. Segundo outros, descuidados do interesse do mundo. Que Deus não cuida dos interesses do mundo. Entendimentos pessoais. E nós sabemos que Deus é bom, é justo, é misericordioso. E dá oportunidade, através das reencarnações sucessivas, a ressarcir os nossos débitos, a despertar o sentimento em estado latente dentro de cada seu filho. E despertar a compaixão e a piedade pelos sofrimentos alheios. O Deus que fizeste é ainda o bezerro de ouro, que cada um apropria aos seus gostos e às suas ideias. Isso é mensagem de 1863, estamos em 2022. É para nós refletirmos quando Moisés foi receber os 10 mandamentos, que são as regras de conduta para o crescimento moral do ser. O povo estava colocando joias, adotando Deus, o bezerro de ouro. A orgia, a matéria, os prazeres materiais. Esquecendo das coisas espirituais que Jesus recebeu via mente única, os 10 mandamentos. E que Jesus, dos 10 mandamentos, ele mencionou 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso há mais de 2000 anos. Então, continua a mensagem. Está dizendo que nós ainda, isso ele falando, esse Espírito falando em 1863, que nós ainda estamos com o bezerro de ouro. Nós reportamos agora de 1863 para 2022, ainda a humanidade que nós vemos ainda não está preocupada, uma grande parte da população, com o poder em fazer escravos os nossos servidores, em acúmulo de bens,
ainda muitos não despertaram para a humildade, para desenvolver o calor humano de uns para com os outros. E estamos desenvolvendo o egoísmo. Então, a doutrina espírita, ela é consoladora, esclarecedora, não força ninguém, nem Deus força ninguém. Mas cada um segundo as suas obras, disse Jesus. Podemos ser felizes ou infelizes, de acordo com o nosso comportamento. Nosso comportamento mental, nosso comportamento verbal, nosso comportamento através das nossas ações. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos atinja os vossos corações. O Espírito falando conosco em 1863. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos atinja os vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação, quer dizer, fazer o bem com humildade. Nós ainda encontramos dificuldade de desenvolver a virtude da humildade em 2022. Essa mensagem ele está falando em 1800. Mas cabe a cada um. Dá tempo ao tempo. O silêncio e o tempo são grandes aliados da verdade. Vamos começar hoje a ser um pouquinho mais generosos, afáveis, carinhosos de uns para com os outros. Não apontar o defeito dos outros, e sim dar o coração, né? Descer do nosso pedestal de chefe, de mandatário, de pai, de mãe, desenvolvendo poder sobre os filhos, do marido, da mulher, achando que somos donos. Então é isso que o Evangelho faz com que despertemos para o amor, para a solidariedade e para a fraternidade. Também lá, o Espírito falando, despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos atinja os vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade. Que cada um destrua pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Cada um destrua pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Nos aconselhando que esse monstro que fecha as portas para nós, o orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos. Amai-vos uns aos outros, diz Jesus. E tereis o reino da verdade. Sede verdadeiros cristãos, e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus. Não duvideis mais da bondade de Deus. Isso está em cada um de nós. Enxergar a bondade de Deus, olhando a sua criação. Então ele fala, não duvideis mais da bondade de Deus. Quando dela vos dá tantas provas, quantas provas nós temos da bondade de Deus? É só olharmos a sua criação. O ser luminal, essa máquina perfeita,
que Deus deu oportunidade de nosso espírito habitar temporariamente para o crescimento do espírito imortal, a fauna, a flora. Então, viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Que são as profecias? As instruções vindas do plano espiritual, dos espíritos mensageiros de Deus, através dos profetas. Profetas são médiuns. E continuam os espíritos passando as mensagens para nós através dos médiuns atuais. Viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa de sua clemência, que o enviado celeste não encontre mais em vós, senão uma grande família. É isso que Deus espera de nós, a família universal. Então, precisamos começar já a desenvolver em nós a piedade e a compaixão pelo sofrimento alheio, a desenvolver a fraternidade em nossos relacionamentos, com os nossos vizinhos, na família, no nosso trabalho. Ser fraternos, ser solidários, ser úteis de uns para com os outros. Assim estaremos combatendo a grande doença que impede o nosso crescimento moral, que é a doença da alma. Então, quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa de sua clemência, que o enviado celeste não encontre mais em vós, senão uma grande família. Que vossos corações brandos e humildes, sejam dignos de ouvirem a palavra divina, que ele virá vos trazer. Palavra divina que ele vos virá te trazer. E Jesus continuou trazendo, após a sua desencarnação, as palavras divinas, que trouxe o Consolador prometido, que é o Espiritismo. Então, quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa de sua clemência, que o enviado celeste não encontre mais em vós, senão uma grande família. Que vossos corações brandos e humildes sejam dignos de ouvirem a palavra divina que ele virá vos trazer. Que o efeito não encontre sobre seu caminho, senão as palmas depositadas pelo retorno ao bem. Não é isso que nós devemos fazer. Ajudar o progresso do nosso planeta. Ser mais fraterno, mais solidário. Cuidar da criação de Deus. Cuidar da fauna, da flora, do meio ambiente. Não é? Então ele fala, quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa de sua clemência, que o enviado celeste não encontre mais em vós, senão uma grande família. Que vossos corações brandos e humildes sejam dignos de ouvirem a palavra divina, que ele virá vos trazer. Que o eleito não encontre sobre seu caminho, senão as palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem. A caridade, a fraternidade. A caridade, a fraternidade.
E então vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Então, quando nós desenvolvermos a caridade moral, material, sermos fraternos, solidários de um para o outro, nós teremos o paraíso terrestre. Ele está falando em 1863. Nós estamos em 2022. Mas sempre é tempo. Nós estamos tendo tempo. E vamos reencarnar em vários mundos para o nosso crescimento moral e ajudar o crescimento do planeta em que vamos habitar. Né? Mas, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar, se continuarmos adorando o bezerro de ouro, se continuarmos com as nossas paixões egoísticas, se continuarmos querendo puxar a sardinha para a nossa brasa, nós estaremos retardando o nosso crescimento moral, nosso crescimento espiritual. Porque temos na presente reencarnação a melhor reencarnação. E estamos sendo chamados por essas mensagens vindas do plano espiritual. Então, o nosso dever é passar a boa semente, a semente do Evangelho de Jesus, mas praticando, na medida do possível, as virtudes que Jesus nos ensinou. Então, ele continua. Que vossos corações brandos e humildes sejam dignos de ouvirem a palavra divina, que ele virá vos trazer. Que o eleito não encontre sobre seu caminho senão as palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade. E então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Olha que lindo. Mas se permanecerdes insensíveis, a voz dos Espíritos enviados para depurar, continuam os Espíritos ditando a médiuns e donos mensagens, livros, como nós temos aí os livros ditados pelo Espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, os livros ditados por Humberto de Campos, Psicografia de Chico Xavier, os livros ditados pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, os livros ditados pelo Espírito de Joana de Ângelo, pelo médium Divaldo Pereira Franco. Então, está aí. Os convites para nós crescermos, para desprender dos bens materiais. E nós vemos a todo momento oportunidades que Deus dá das reencarnações sucessivas. A todo momento nascendo, reencarnando espíritos, encarnando espíritos e desencarnando espíritos em massa todos os dias. Espíritos voltando para o plano espiritual, para adentrar as várias moradas em que Jesus nos afirmou que na casa do Pai há muitas moradas. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos, se tivermos dureza do coração, não quisermos progredir, não quisermos investir no nosso crescimento moral,
praticando, tentando praticar as virtudes que Jesus nos ensinou, estamos retardando o nosso progresso evolutivo. Não é? Então, ele fala, o Espírito, mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar, renovar vossa sociedade civilizada, né? Que o objetivo é esse, de somos fraternos e solidários. E todavia tão pobre em bons sentimentos, não vos restará mais senão chorar e gemer sobre vossa sorte. E todavia tão pobre em bons sentimentos, não vos restará mais senão chorar e gemer sobre vossa sorte. Está aí, então, o convite a todo momento para sermos solidários e fraternos, para aplicar as virtudes que Jesus nos ensinou, de sermos generosos, fraternos, não queixosos, e aumentar a nossa fé em Deus. Então, o Evangelho é a cartilha da felicidade. Essa mensagem é de 1863 e nós vemos isso em 2022, ainda os homens preocupados com o bezerro de ouro. Mas se nós não acordarmos, Jesus não é vingativo, Deus nosso Pai não é vingativo. Ele apenas é bom, é justo e misericordioso e dá a oportunidade de nós, sob o teu amparo, de sofrermos as consequências de tudo que aprontamos. A cada um segundo suas obras de Jesus. Ao fazer o bem, nós vamos receber o bem. Ao fazer o mal, nós vamos receber o mal. Então, precisamos analisar o que é o bem e precisamos analisar o que é o mal. E seguir Jesus. Essa é a verdade. É o caminho. O próprio Jesus nos fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem mim não chegará ao Pai. É para nós refletirmos. Né? Então, continuando o finalzinho aqui da mensagem. Mas não será assim. Retomai a Deus, vosso Pai. Vamos acordar. Vamos começar a ver Deus com outros olhos. Conversar com Deus. Não é? Mas não será assim. Retornai a Deus, vosso Pai. E então, nós todos, que houvermos servido ao cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças. Entoaremos o cântico de ação de graças, para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade. Para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade. E para glorificá-lo em todos os séculos dos séculos. Para glorificar a Deus em todos os séculos dos séculos, assim seja. Locordai, Constantina, 1863. Então tá aí, amigos. Nós vemos o quanto que nós crescemos de reencarnação em reencarnação. Então, a lição de casa de hoje é para ver como é que nós estamos em termos de querer ser
brandos e pacíficos. Queremos ser humildes, simples e humildes de coração. Convite. E nós ficamos assim. Mas vamos continuar sendo úteis, fazendo bem. Temos a oportunidade de crescermos a todo momento. Começando pelo nosso núcleo familiar, os elementos da família consanguínea, pai, mãe, irmãos, sogro, sogra, cunhados. Essa é a oportunidade que temos de tirar as nossas doenças da alma no convívio com esses familiares. Está aí a oportunidade de curar as nossas doenças da alma. O orgulho, a inveja, a vaidade, o egoísmo. E estamos na família todos os dias. Então está aí a oportunidade de aplicarmos na família. Começar pela família. Um bom dia, uma boa tarde. Uma ajuda de uns para com os outros. Depois nós vamos chorar, como muitas vezes choramos em cima do caixão. O arrependimento dói. Mas nós estamos cegos, porque estamos orgulhosos. Estamos pensando em nós, no nosso crescimento material, no nosso investimento no bezerro de ouro. Eu, mais eu, mais eu. Então, está aí. A doutrina espírita, ela é consoladora, esclarecedora. E não devemos ficar olhando o outro. Façamos nós o melhor. Porque nós temos, por ser o espírito imperfeito, de olhar o outro. Jesus fala que nós vemos o cisco no vizinho, não vemos a trave que tem nos nossos olhos. Então está aí o convite de Jesus há mais de 2000 anos. Meus amigos, vamos encerrando por aqui o nosso bate-papo em torno do Evangelho de Jesus e rogando a Deus para que possamos ter um dia alegre, feliz, em nossas ações, em nossos pensamentos, em nossas palavras. Possamos praticar nesse dia a solidariedade, a fraternidade e fazer as nossas vibrações pela paz mundial, pela união das famílias e para o nosso comportamento, que seja comportamento cristão no dia de hoje. Obrigado, Jesus, por mais esse nosso encontro de paz e de amor. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Nós saímos daqui, como diz meu amigo Claudinei Generoso, com as baterias carregadas. Desejo um ótimo dia a todos e que a paz de Jesus esteja em nossos corações para que possamos olhar por cima todos os nossos irmãos
e aumentar a nossa fé em Deus. Fiquem com Deus. Um grande dia para todos nós. Obrigado a todos. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Que assim seja. E amanhã estaremos aqui novamente para a continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós vamos abordar amanhã, começar uma mensagem comprida também. O item 12, que é ditada aos médiuns da época, em 1862. O espírito chama Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1862. Ela é cumprida também, mas nós não temos pressa. Nós vamos refletir cada mensagem, cada parágrafo e colocando em prática em nossas vidas. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.